Olá, eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. E hoje nós vamos explorar como os sonhos e a realização desses sonhos têm impacto diretamente nas nossas emoções e na nossa vida emocional. E para conversar comigo hoje, eu trouxe duas ilustres pessoas que são as idealizadoras do Pod dos Sonhos, a Fran e a Eni. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Nós que agradecemos. Isso aí, como agradecemos, é um prazer para a gente estar aqui, Marileia. Verdadeira honra. Obrigada. E a gente vai falar um pouco, né, então, dessa questão dos sonhos, que está muito intrínseco aí em vocês, Sim, né, de toda a história. Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, né, e depois a gente vai conhecer um pouco da história do Pod dos Sonhos. Quem quer começar? Podem ficar à vontade. Ok. Me chamo Annie Kessley, conhecida como Annie Scarpini, né? Eu trabalho como estrategista de vendas de empresas e o Pod Sonhos, ele veio para dar voz, né? Era um sonho meu ter voz e o Pod Sonhos, ele veio para realizar esse lado meu, né? O dar voz a outras pessoas. Mas era algo assim que eu não pensava, não praticava, não ia atrás, porque tudo nasceu realmente assim da visão da Fran querendo realizar o sonho dela, né? E aí encaixou junto com esse desejo, esse sonho que estava meio que incubado, meio que quietinho, e aí veio a Fran com a visão, né? Então vamos deixar a Fran se apresentar também. Legal. Então, eu sou a Fran Januário, né? Eu sou uma das idealizadoras, né, do Pod Sonhos, do podcast Pod Sonhos, e também tenho Empreendedoras que Sonham. E vou falar um pouquinho do Pod Sonhos, né? O Pod Sonhos, ele nasceu na madrugada. Nasceu na madrugada, Marileia. Conte essa história, Fran. Então, de madrugada, né, umas 2:30 da manhã, o Senhor me acordou e começou a falar comigo que ele queria algo de mim. E ele queria um podcast. E não tem quando você começa a falar, não, Deus, mas um podcast não pode ser um canalzinho no YouTube, não. Só eu falando e mais ninguém ali. E ele falou, não, eu quero um podcast. E o mais incrível foi que ele mandou escrever. E eu fui escrevendo. Falei, Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso. Aí ele, vai que eu tô com você. E eu falei, mas e aí? Aí ele falou assim, fala com a Annie que a estratégia é dela. Aí eu mandei a mensagem para ela 3 horas da manhã e falei, ó, se vira com Deus aí que eu tô indo dormir. Não, e assim, o incrível assim que 2 semanas antes, Marileia, tava no meu coração, eu preciso criar um podcast, mas eu não sabia como, né, nem por onde começar. E aí eu vi uma pessoa falando comigo, Annie, eu preciso criar um podcast, me ajuda? E eu falei, vamos embora juntas. E essa pessoa, ela prosseguiu, mas só que a visão não encaixava, né? Só que ali foi um processo assim, foi 1 mês antes, perdão. Foi um processo onde que eu aprendi, eu desenvolvi, ajudei ela a tirar aquele projeto dela do papel. E 2 semanas depois que a gente concluiu o nosso trabalho juntas, ela prosseguiu do lado dela. E eu fiquei aguardando. Não, essa não é a visão, mas ela precisava tirar aquele projeto do papel. Foi ótimo pra mim, foi bom pra ela. E 2 semanas depois aparece a Fran. Só que ela não falou que eu seria sócia. Entendi. Ela deu a visão, ela falou que Deus falou que era com você. Não falou que era comigo. E aí, quando eu li, eu falei, Fran, eu vou ser sua sócia. Aí depois ela mandou, não, mas Deus já falou que tá com você mesmo o restante. Gente, que lindo, né? Sim, é incrível, né? Porque Deus, ele une os propósitos. E a forma que eu e a Annie, a gente se conheceu foi quase 1 ano, né, Annie? Assim, em tudo, porque a gente conversou primeiro no celular. Hoje faz 1 ano, mas quer dizer, que a gente se aproximou. Isso, Aniversário. Então, assim, foi muito mover de Deus mesmo, entendeu? Então, a gente vê que o Pod Sonhos é lindo, porque realmente ele veio para poder realizar um sonho para mim e dar voz a Annie. Então, Deus, ele trabalhou assim, está trabalhando, né, de uma forma maravilhosa. Legal. Você falou que da visão, né? Como é que é essa visão do Pod Sonhos, da visão para você? Fala um pouquinho disso. Olha só, a visão do Pod Sonhos, para mim, é dar voz aos empreendedores,
né? Dar voz aos empreendedores, aqueles que querem começar, né, que estão começando no seu trabalho, ou aqueles que já estão bem, já estão no seu lugar, né, desenvolvidos, e querem contar a sua história, e querem dar esse apoio para quem está começando, né? Só que o mais interessante de tudo é que a gente consegue encaixar isso falando de Deus também, entendeu? Porque como a gente já tinha conversado antes, não tem como falar de sonhos, não tem como falar, assim, de vida, sem colocar Deus no meio. Sim. Porque é Ele que rege tudo, é Ele que vai movendo tudo para nós. Né? Então, assim, a gente colocou, né, o Pôr de Sonhos, trouxemos, a gente trata com empreendedores e também falamos de Deus, porque nós queremos ouvir deles o que Deus representa para eles, o quanto Deus move a vida deles para que os sonhos deles sejam realizados. Isso, e a parte da estratégia, Marileia, é trazer essa percepção de autoridade que vende. Né? Porque quando a gente está aqui fazendo entrevista, querendo ou não, contando nossa história de superação, que nós acreditamos, além de inspirar quem está em casa, que é a nossa audiência, a gente também está trazendo esse empreendedor iniciante, né? O que está querendo... Iniciante, geralmente, né? O mediano. A gente está trazendo uma percepção de autoridade no digital. Querendo ou não, hoje nossa voz está no digital. Então, cada corte, cada entrevista, né? A gente está aqui hoje. Isso, quando sair depois, vai aumentar a nossa percepção de autoridade, né? Assim como você faz uma entrevista. E é isso que a gente faz na estratégia. É dar voz. Porque, assim, a Fran, ela veio assim, ele pode sonhar e pode realizar. Então, eu quero inspirar quem quer sonhar, quem quer realizar e mostrar que é possível, né? E a estratégia é o quê? Como que a gente vai vender isso agora? Então, a gente vai mostrar para o empreendedor, e é isso que a gente faz através de um podcast, que realmente ele pode aumentar a percepção de autoridade e, ao mesmo tempo, ele vai contar a história dele. Porque, assim, o empreendedor, muitos, eles têm a necessidade de falar das dificuldades. E às vezes não tem um terapeuta, não tem ninguém. Então, essa é a oportunidade de falar. Nossa, eu consegui. E a maioria das histórias é o que? 99% de um empreendedor, empresário é o quê? Eu precisei acreditar em Deus. Eu precisei alimentar a minha fé, né? Porque no momento do choro não tinha ninguém. Mas Deus estava ali comigo. Deus me sustentou, né? É como Jeremias fala, né? Ainda que um pai ou uma mãe se esqueça, o Senhor não vai se esquecer dele. E aí é a hora onde que Deus é honrado e glorificado nesse momento. Legal. E como é que essas pessoas chegam até vocês, esses empreendedores? Como é que eles são captados, né, para poder chegar até lá no Pôr dos Sonhos? E quando chega, como que vocês fazem, né? Assim, como é que é conduzido? Só para... Sim. Geralmente vem pelas redes sociais. Ou... Assim como eu, né? Que foi uma forma muito linda, né? A forma como foi todo o relacionamento, ou chegam também pela mais um motivo de falar, né, vem pro digital, né, então assim, às vezes vem de grupos, de eventos, network é algo, ambientes e pessoas, né, ampliam muito a nossa visão, então geralmente vem de network mesmo, de eventos, ou vem, por exemplo, muito das redes sociais, né, grupos de WhatsApp, e às vezes muitos vêm em contato com a gente, ou a gente vai até eles, e mostra que se você quer crescer mais, a gente pode te ajudar. Porque quando aumenta essa percepção de autoridade, as outras pessoas agora começam a perguntar: tá, agora eu vi, você é bom no que você faz, agora eu quero saber do produto. Porque antes a venda é o quê? A venda é relacionamento. Então tudo começa nesse contatar. Nossa, agora eu vi que essa pessoa tem autoridade. Aí na história aqui gera o quê? Valor. Né? Os valores pessoais estão sendo revelados aqui. A gente está falando de Deus, falamos de fé. Né? Foi revelados os nossos valores. Então, daqui... essas pessoas vão se conectar e cada vez elas vão perguntar, vão querer saber, e a gente mostra. Você quer crescer, você quer avançar, você quer trazer essa percepção de autoridade para o digital? O que manda hoje é o digital. Né? E as pessoas, não, claro, então vamos embora, vem com a gente que a gente, né, a gente vai fazer o que a gente pode, nossa parte, a gente tá junto nisso daí. Como foi para vocês, assim, sonhar com o podcast? Porque tudo começou com um sonho, né? Então, assim, eu acredito nisso. Tudo começa com um sonho, né? Você sonha real, né? Ou imaginário, sonho de verdade, ou o sonho, né? E dali as coisas começam. Como é que foi esse sonhar? Esse sonhar... Acho que o desafio maior... Foi o desafio, quem carrega a visão. Sim...
Porque as duas, né, As amor? duas, Porque você sonhar tá na sua mente é uma coisa, mas quando você começa a colocar isso em prática, sabe? Era uma pastora e uma mentora. Então, assim, como é que eu vou começar? Como é que eu vou montar um podcast? Porque nós começamos a comprar os materiais. Assim, nós entramos tudo nada. pela fé mesmo. Pela fé do Fomos lá, nada, compramos assim. câmeras, compramos isso, compramos microfone, compramos coisa, conseguimos uma sala. E aí foi começando a acontecer. Porque eu creio que por nós não arregarmos, por nós não voltarmos para trás, o sonho ele começou a ser impulsionado, né? E isso trouxe vida pra gente, Muito, né? E eu falo assim, por mim, Marileia, por ter sido uma mulher que não sonhava, né? Por ter sido uma mulher frustrada nessa área, então, para mim, foi algo que me impulsionou mesmo. E quando eu vi a primeira vez a nossa sala pronta, eu chorei tanto. Eu chorei porque, assim, aquela coisa de missão cumprida, né? Aquela sala pronta, eu e a Anne ali, a Anne gravando, e aquilo tudo ali acontecendo, e a gente começando a fazer as entrevistas, isso trouxe, assim, um certo sentimento de realização. Realização e superação, porque Sim. era algo, assim, que a gente, a princípio, assim, de infância, vamos dizer assim, nunca tinha pensado sobre isso. Isso. Não era um sonho que vinha De infância. Não, né? Foi algo não assim, era. uma semente recebida de Deus. Aham. Sim. De Deus. Porque, assim, eu acho que assim, posso dizer, tanto eu quanto a Fran, assim, a Fran, como. Me corrige, né, Fran, se eu estiver errada. Como pastora, ela acostumou, aprendeu a realizar o sonho dos outros, Sim. ajudar, incentivar o sonho dos Sim. outros. E ela sempre foi muito boa nisso. E eu fui frustrada em outra área, porque eu achava que era um sonho. E era um desejo para saciar a vida dos outros também. E aí, quando eu fui entender que um sonho de verdade, ele nasce no coração de Deus, né? Você vai te revelar os seus próprios talentos, sempre flow. É coisa de outro mundo, É né? maravilhoso, né? É engraçado, Marileia, porque toda vez que a gente toca nesse assunto, eu lembro de uma discípula que hoje ela é uma das palestrantes do meu evento, e ela fala bem assim, eu lembro que ela falou isso para mim bem assim, nossa, pastora, a senhora sempre me apoiou, a senhora sempre me ajudou a ir atrás dos meus sonhos. E eu fiquei tão assim quando eu descobri que a senhora não tinha sonhos, né? E quando eu vejo a senhora hoje no Pôr de Sonhos, eu vejo que a senhora está realizada, né? A senhora está no lugar onde a senhora deveria estar. Então, isso, para mim, realmente foi o meu sonho que se realizou. Claro que Deus já deu muitos outros, né? E conseguiremos eles. Mas, assim, o meu emocional, os meus sentimentos entraram em ordem. Foi, exatamente. E, assim, é muito interessante você trazer isso, porque eu vejo uma característica muito, muito grande das pessoas que cuidam, né? Que elas não cuidam delas, Sim, né? se Cuida dos abandona. outros, mas se abandona. Sim. E aí, o quão importante, né, a gente sonhar, até porque às vezes aquela pessoa que está ali do outro lado, ela não tem nem ideia, como a pessoa que você disse lá, que você não tinha, né, que você não Sim. está vivendo aquele outro lado, né? Sim. Então, acaba sendo uma referência também, né, É para verdade. as pessoas que cuidam. Hoje eu recebo alguns directs, assim, das pessoas falando, né? Fala de cuida quem cuida, Uhum. né? Do cuidado de quem cuida. Eu fiz até uma Sim. campanha o ano passado para a gente conversar um pouco sobre isso no Instagram, foi bem legal. Porque a gente precisa, de fato, olhar para nós, né? Sim. E até quando o podcast surgiu, era muito nessa ideia também de cuidar de quem cuida, né? Uhum. Acabou que outras coisas vieram, né, e vai juntando, mas tem muito desse valor para mim, assim, né? Eu também sou uma cuidadora, né? Eu falei lá ontem, né? Eu Sim. sou uma cuidadora, eu gosto de cuidar, mas a gente tem que despertar, né? Através dos nossos exemplos, né? As outras pessoas que também precisam, né? Se cuidar. E eu acho legal vocês colocarem também essa questão até das dificuldades, né? Porque nem sempre a gente começa com algo e ele deslancha assim tão Não. facilmente, né? Não. E às vezes as pessoas olham lá, né? Vê você Entrevistando, né, plena, entrevistando, fina. plena, né? Não sabe que a Anne tá lá nos bastidores, né? Sim, Como às sim. vezes dificuldades acontecem. Uhum. Porque realizações
tem também as suas dificuldades, né? Tem o processo, né? Tem um processo. E o processo, ele tem muito percalço pelo caminho, né? Você acaba ou ele te atropela, você atropela ele. Então, assim, às vezes quando a gente tá lá gravando, tem coisas acontecendo por trás das câmeras que eu fico assim, mas eu não posso parar, tô ali gravando, sorrindo, brincando, né? Mas é isso que nos leva a ter esse sentimento de querer ir além, de querer conquistar, de trazer esses empreendedores para nós e incentivá-los que eles podem ir além, que eles podem querer fazer mais, né? Então, acho que esse é o... Quem assiste também pode sonhar que vai realizar, mas precisa querer, né? Porque às vezes a gente fica com medo de sonhar, principalmente quem cuida, acha que não merece olhar para si, né? Não, mas tem fulano, não, mas tem cicrano. E a gente acaba não tendo coragem de olhar para si quando a gente cuida muito dos outros. E, na verdade, assim... O Senhor fala, né? Eu sei dos planos que eu tenho para você, né? São planos de paz e de prosperidade e de crescimento. Então, assim, Deus, ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente avance. Porque quanto mais a gente avança, mais territórios a gente ganha, mais vidas a gente alcança. E é o nome dele que é levado, né? Então, assim, ele quer de forma individual, assim, abençoar, porque quanto mais eu encho, né, quanto mais eu avanço, mais eu alcanço, mais eu abençoo, porque eu sou abençoada. Então, é lindo isso. É lindo. Muito lindo. E conta pra mim, assim, quando chegaram as primeiras dificuldades, assim, como que vocês lidaram com isso? Porque pelo que eu entendi aqui, vocês não se conhecem há muito tempo, né? Não. Há 1 ano. Então, assim, às vezes é muito fácil a gente lidar com uma pessoa que a gente já conhece, às vezes, assim, né? E aí, enfrentar essas dificuldades juntas, assim, como é que foi isso? Eu tive sorte, né? Porque a Fran já era acostumada a ter paciência. Sim, é porque a gente costuma dizer que uma complementa a outra, né? E por eu já ser pastora há anos, né? Eu cuido de vidas há 22 anos. Então, ficou leve para mim eu entender a Anne, né? E a Anne fica leve, ela me entender. Não, fica assim. Fica leve, a gente, né? a gente é muito parecida. Apesar de complementar, a gente é muito parecida algumas coisas também. Que legal. E uma, tipo, uma entende quando a outra tá nervosa e fica calma, entendeu? Tenta passar tranquilidade para outra. E isso é muito legal, ainda mais nessa sociedade. E como você disse, por não ter muito tempo que a gente se conhece. Eu acho que a gente tem muita comunhão por pouco tempo. Muita comunhão. É algo assim do céu mesmo. Sim. A gente vê que é algo que Deus mesmo uniu. Né? Claro que, né? Não é fácil. Não é fácil. Porém, quando tem assim o amor, e a gente sabe que foi Deus que colocou, que ele uniu o propósito, a gente começa a entender mais e a querer também compreender o outro lado, né? Então, eu creio que seja muito isso. Acho que o perdão também, né, Fran? O perdão faz parte de todo relacionamento humano. Sim. E a gente, assim, eu costumo falar que o tempo todo a gente precisa estar conversando. Então, é como irmã mesmo, 2 irmãs. Só que a gente respeita, igual tem irmãos que tem rivalidade. A gente não precisa, porque a gente não tem como ter rivalidade. A gente está unidas no só propósito. Então, eu acho que é muito tranquilo, por pouco tempo. Uma respeita a opinião da outra. Acho que o respeito é muito grande. E eu aprendi a me colocar mais quando eu conheci a Anne. Porque ela sempre falou para mim, Fran, você precisa abrir a boca. Se estiver doendo, você abre a boca. E nós sabemos que quando nós temos esse cargo que eu tenho, nós às vezes temos que engolir, né? Porque a gente não quer tratar mal a pessoa, porque a gente não quer fazer a pessoa sofrer. Porém, nessa sociedade, Deus usou a Anne para poder me ensinar que eu preciso me impor. Se posicionar. Então, me posicionar. Sem perder o respeito. Exatamente. Sim. Então, eu tenho aprendido muito isso. A gente aprende uma com a outra o tempo Sim. todo, né? Você faz uma mentoria dela, ela faz uma de você. Exatamente. É uma benção, isso é muito bom. Que legal. É muito bom. Já chegou um momento assim que vocês pensaram assim, vou desistir, não... Eu acho que não. Já assim, por exemplo, vou diminuir o ritmo, agora vamos acelerar. Sim. Mas eu acho que desistir, eu acho que nunca teve, né, Fran? Desistir não, porque a gente sabe que está no coração de Deus. E que por mais que seja difícil o caminho, Marilé, que você sabe que não é fácil. Não é fácil, não. É difícil, né? Ainda mais falando como para 2 mulheres, né, que
a gente faz, tem que colocar as caras em alguma coisa, você sabe como é que Sim. né? Empresária. Então, mas desistir, Não. a gente olha assim a situação, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos acelerar, vamos diminuir. Exatamente. Onde que a gente pode melhorar? Então, A gente tá se doando menos, vamos se doar mais. A gente tá se doando demais, vamos diminuir. exatamente. Porque tem a família, tem outros trabalhos, então... São vários Como é que é pratos. plantar sonho no coração das pessoas? Uau. Eu acho que é trazer ressurreição para muitas pessoas, né? É isso falar aí. que levanta a cabeça e anda, você pode. Se eu levantei, você pode. Exatamente, trazer Quando a gente vida, lembra, né? né, de onde saiu, Sim, sim. a gente... Quando você lembra que você era ferida, que você não conseguia sonhar, que te calaram por muitos anos, né? E que você via as pessoas realizando sonhos, mas você sentia que você não era capaz e Merecedora. nem merecedora de realizar os sonhos. Então, hoje, quando a gente vê assim, plantando nas pessoas, né? E vê a animação delas, e vê que elas querem, nossa, é uma gratidão que nós temos a Deus, né? É tremenda. E é incrível que todos somos capazes, todos nascemos para sonhar, né? Todos. Existe um negócio chamado apatia, né? A apatia, ela impede você de se colocar no lugar do próximo, de você se permitir viver os seus próprios sentimentos. E isso quando você vê uma pessoa assim, arde na hora no coração. Peraí, por que está assim? A vida não é assim, né? A gente tem vivido muito isso, né? Essa questão Sim. da apatia, né? Muito. Infelizmente encontra muitas pessoas nessa linha, né, que às vezes sem esperança e às vezes não encontra uma pessoa mesmo, né, ali para poder dar uma Eu acho que palavra de ânimo, né? E Isso. o quanto é importante a gente ser esse multiplicador, Ser né? esse multiplicador. Exatamente. E o mais difícil, Marileia, a gente ser isso na nossa vida. Uhum. Esse é o mais difícil. Porque quando você aprende a cuidar de alguém, né? Eu sou filha mais velha, então eu sempre tentei cuidar de mim, né? Mas não tinha espaço até então, não tinha espaço. Eu não achava nem que eu podia sonhar. Mas, assim, nunca minha questão foi sobre sonhar. Foi sempre sobre realizar o desejo do outro, porque é melhor pro outro, né? Então, assim, essa questão da apatia, ela adoece, ela mostra que é mais um vício, é mais uma dopamina, um celular. E não é assim. A vida, ela é sobre você sair de casa, botar o vento no rosto e se permitir, né? Arregaçar as mangas e bora acreditar, bora avançar. E quando você vê que cada pessoa ela tem um talento, ela tem uma habilidade que nasceu, de tristeza mesmo, da dificuldade que nasce essas habilidades, né? Então, lindo. Às vezes é muito difícil você falar isso para alguém que está sofrendo, né? É difícil. E é difícil para a pessoa ouvir, mas é real, né? As dificuldades, os percalços da vida nos faz mais forte, né? Nos faz aprender e nos torna semeadores daquilo que a gente sofreu, né? Exatamente. Aquilo que você passou, você consegue transmitir para outra pessoa, né? Cuidar de uma outra pessoa. Assim, eu tô escrevendo um livro que ele fala sobre a luz da leoa desperta. O que é a luz da leoa desperta? Fala exatamente sobre você é permitida a viver. Você é permitida a viver, né? Porque fala assim sobre essa luz. A apatia é como se você estivesse na escuridão, né? E quando você vê alguém que está realizando o negócio, você falou, é difícil falar. Porque essa pessoa, ela tá como se estivesse na escuridão na mente dela, na imaginação dela. E aí, quando ela vê a pessoa do lado, semeando, multiplicando, avançando, isso dói, porque ela tá ali perdida, ela não sabe, né, o que eu faço e tal. E às vezes vem a comparação que dói, um complexo de inferioridade. Mas a verdade é que a gente está liberada a sonhar, né, Fran? É verdade. Liberada a realizar. Quando eu vejo alguém que tá realizando, que tá indo atrás, além das dificuldades, eu não vou me comparar. Eu preciso olhar para aquilo ali e pensar assim, se ela pode, eu posso. Não como comparação, né? Tristeza. Uma inspiração, né? Inspiração para me avançar. E isso é assustador, porque às vezes a gente pega e olha alguém avançando, aquela luz desperta naquela pessoa, né? Que a consciência de Deus naquela pessoa, ele tá mostrando que ela pode avançar. E às vezes, daí que a gente se encolhe. Não, Deus é um Deus só. Assim como ela tá avançando, nossa, quer dizer o que eu também posso. Exatamente. Então, se ele olhou para ela, ele vai olhar para mim.
olhar dessa forma, né, é maravilhoso. Mas eu acho que tem muita dificuldade. Eu conversei um pouco ontem com a Fran sobre essa questão até do adoecimento emocional, Sim. principalmente nas mulheres, né? A gente tem vivido tempos em que temos tido muito adoecimento, né, nas mulheres. E uma das coisas que faz a gente levantar, né, ter ânimo, são os sonhos, Sim. né? Sim. Quem não tem sonhos, tipo assim, se você tá uma apatia, você não tem nada para realizar, É. né? O que vai te motivar, Nada. né? Você não Nada. quer nem se arrumar. Não quer nem se É arrumar, verdade, né? é verdade. E sonhar, eu vejo muito como o início de tudo, né? Assim, Também. É uma semente, é uma né? semente. É uma semente. Ela precisa ser nutrida, regada, precisa do sol para nutrir ela. E o que vocês diriam assim para as pessoas que têm dificuldade de sonhar, principalmente você que teve, né, essa dificuldade e que superou isso e que hoje está plantando essa semente, né? Como que essa pessoa pode, assim, a partir da sua experiência, se inspirar e sonhar, né? Sim. Primeiro, acreditar nela. Porque muitas vezes, quando nós não sonhamos, é porque, como nós já falamos aqui, nós não acreditamos, né? Nós nos vemos perdidos, né? Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é acreditar nela e acreditar que ela pode, né? E procurar pessoas que possam apoiá-las, Marilé, porque sozinha ela não vai conseguir, né? Então, o conselho que eu deixo é procure alguém que você sabe que te ama e que vai te apoiar, né? Para que você saia da onde você está, né? E dê um próximo passo para realmente sonhar. Porque sonhar é, é lindo, né? É lindo. Mas você chegar a conquistar ele, né? É um processo. Então, nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes nós não temos essa consciência, né? É muito rosa na nossa imaginação. Ai, eu sonho. É tudo muito rosa. Porém, a realidade é outra. Por isso que eu digo que você tem que ter uma pessoa do seu lado, alguém que acredite em você e que te impulsione, tá? Porque pessoas que não acreditam, no meio do meu caminho eu achei muitas. Porém, pessoas que nos impulsionam são essas que nós precisamos ter do nosso lado. E não desistir, tá? Porque na primeira vez pode dar errado, na segunda pode dar errado, na terceira pode dar errado. Porém, se Deus permitiu que você tivesse esse sonho no seu coração, é porque é dele, então será realizado. Você precisa ter fé e seguir em frente, né? Porque, Marília, a pior coisa realmente é a pessoa ser frustrada e não realizar o seu sonho, sabe? A pior coisa é essa. Eu até escrevi, né, num curso que eu estou fazendo, a mentoria do Saindo do Casulo, eu coloquei o seguinte, que muitas vezes eu perguntava para Deus por que eu existia. Porque eu via tanta gente que tinha condição financeira mas não viajava, ou alguns que viajavam, porém, eu não tinha condição financeira, mas eu não tinha força nem para sonhar. Então eu perguntava a Deus, por que eu ainda estou aqui? Né? Por que em uma dessas idas ao hospital o Senhor já não me levou de vez? Porque eu realmente tinha perdido o meu amor. Eu tinha perdido o amor próprio. Eu não me amava mais, eu não queria mais viver. Porque eu realmente não sonhava. E sonho é vida. Sonho é vida. Todos os dias eu acordo e falo, Senhor, coloca um novo sonho no meu coração. Deus, coloca um novo sonho, algo que eu me apaixone, algo que eu fique desesperada. Porque eu entendi que eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Eu vivo por sonhar, sabe? Então, muitas vezes a gente precisa ter pessoas. E eu tenho a Anne que ela fica, Fran tem que fazer isso, Fran tem que fazer aquilo. Tenho pessoas ao meu redor, né, que depois que eu saí dessa fase de não conseguir sonhar, se aproximaram pessoas e pessoas que antes também andavam comigo me impulsionam. Não, você pode, você consegue. E nós precisamos ter pessoas desse lado que, né, que estejam ali. Porque, Marilé, quando nós estamos sozinhas, muitas vezes você pode estar muito empolgada aqui, mas quando você vira as costas, você está sozinha, sua empolgação, o seu sonho pode morrer ali. A gente precisa... É uma questão de energia também, Sim. né? E de estar com pessoas que também tem essa questão da energia, né? Que sonha, que está junto com você, sim, né? Sim, tem uma teoria, né? Não sei até que ponto ela é científica,
mas que diz que você é a média das 5 pessoas que você convive Sim, diariamente. sim, né? Acredito nisso. Então, Acredito assim, muito quem nisso. são essas Sim, pessoas que a gente sim. está convivendo, né? Que está trazendo essa energia, que está Sim. sonhando na mesma, vibrando na mesma, né? Na mesma Frequência, direção, né? né? E aí acho que isso é importante. E às vezes a pessoa que não está sonhando, ela às vezes encontra outras pessoas que não estão sonhando também, né? E sim. aí E fica tem que naquela, ai, tá difícil pra mim, também tá difícil pra mim, e às vezes a gente fica na lamentação, né? tem pessoas que gostam, né? acontecer. Eu Assim, ouvi dessa... de uma pessoa o seguinte: um ferido procura o outro ferido. Sim, Então, se você não sonha, você vai procurar quem? Quem não quem não sonha, sonha. né? Quem não quer conquistar, essas pessoas vão se aproximar de você. Então, por isso que você todos os dias precisa falar para você e falar para Deus: Senhor, me dá um novo sonho, ó Deus, renova esse sonho que está no meu coração e ir para cima, porque senão você acaba morrendo realmente. Morrendo, tanto espiritualmente e pode chegar até a morte física também. Uhum, Com certeza. Tudo começa no espírito, não veio pra mente, acabou. Quando falo assim de sonho, eu vejo muitas pessoas assim, isso também é até estatístico, né? Quando chega uma certa idade, tipo 40, 50, as pessoas normalmente já realizaram muitos sonhos ali, né? Ao longo da vida. E às vezes a pessoa fica meio perdida nessa idade, né? Isso Sim. aconteceu comigo, eu tô falando assim, isso aconteceu Sim. comigo, né? Sim. Vocês fazem lista de sonhos? Sim. Sim, sim, Então. sim. Eu sim, preciso. sim. Eu tenho. Eu tenho também. E aí eu coloco lá, né? Faço a minha lista e às vezes nem fico olhando e tal. E aí um dia eu resolvi olhar a minha lista, né? E eu falei assim, nossa, eu já realizei tudo, né? Aí tinha alguns, assim, que eu não tinha realizado, mas que aquilo não fazia mais sentido, assim. Sim. Então isso aqui não faz mais sentido, né? Aí eu falei assim, então agora eu tenho que fazer uma nova lista. Sim. Porque aí, você já terminou a faculdade, você já casou, já teve filho, às vezes já descasou, né? E é uma realidade, né? Sim, sim. E aí, às vezes, já adquiriu alguns bens, né, materiais, o suficiente para você viver. E aí você fala assim, pronto, e agora? E isso é uma fase que é bem interessante das pessoas estar atento, né, para isso. Às vezes os filhos já cresceram, já estão Isso. realizando seus próprios sonhos. E às vezes não precisa esperar chegar pra Isso. acabar, Isso. né? Precisa estar Isso. sempre renovando. Aham. Sim. Então, eu acho que a lista de sonhos, ela é fundamental, né? Sim. E eu não sei vocês, assim, mas depois vocês podem contar, né? Até, de repente, o que tem na lista de sonhos de vocês. Nossa, e eu tava pensando nisso. Uau. Quando ela começou, eu já tava. Pode falar, Anne, depois eu falo. Fala você primeiro. Porque o meu é muito explícito. Porque toda vez que Deus me dá um sonho, Marileia, é um sonho que parece que é 10 mil vezes maior do que eu, né? Então, assim, eu fico, meu Deus, mas como? Mas como? E o meu sonho, que tá na minha lista agora, que eu tenho focado para ele, e no joelho, e buscando, né, formas de realizar, é em Israel. Oh, que legal. Pisar muita na Terra vontade de conhecer lá. Santa, pisar na Terra Santa. E eu falei com o Senhor, porque eu sempre vi as pessoas e eu nunca tive vontade. Eu ajudei meu esposo 2 vezes aí, né? Ele é pastor também, eu ajudei ele 2 vezes aí e tal. Só que dessa vez foi em mim que bateu. Eu falei, Senhor, mas eu nunca tive vontade, não tem aquela paixão. Eu tava até comentando com a Anne que às vezes parece que eu tô com saudade de casa. Não tem aquela saudade que dá de casa, que você quer pisar na sua casa. Aí eu falei com a Anne assim, Anne, e eu já sei, quando eu pisar, né, descer do avião, que eu colocar o pé, eu vou sair dançando. Né? Já vou de roupa de dança para poder sair dançando, porque eu voltei para casa, para comemorar aonde eu estou. Então, assim, é difícil, né? Eu já fiz os cálculos, já peguei para cá, já peguei para lá. Eu já penso em tudo. Já fiz e falei, Senhor, tá difícil. É o momento, né? Que Sim. é um momento de crescimento do Pôr de Sonhos. Então, é uma questão também de ordem de prioridades, Sim, né? então eu peguei, já fiz. E tá tudo bem, né? Porque às vezes quando você não consegue, porque você tem uma outra prioridade, você não consegue na hora, ainda mais para mim, sanguíneo. É frustrante, né? Na hora. Porém, eu entendi que há uma ordem, Isso. mas não é um sonho que deixou de queimar no meu peito.
entendeu? É algo que eu fico ali todo dia, Marileia, eu abro o olho, eu falo, ai meu Deus, quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Então, assim, é algo que tem queimado no meu peito. Então, esse agora, primeiro Pôr de Sonhos, que a gente já está conseguindo caminhar, e depois Israel. São uma das minhas prioridades. Claro que tem outros sonhos, mas os meus sonhos vão tudo em viagens, em viagens. Uma boa sanguínea, né? É viagens. Então, assim, você reacende, é aquilo que eu te falei mais cedo. Eu peço todo dia novos sonhos. Só que Deus, ele sempre me dá sonhos que parece que são 10.000 vezes maior do que eu. Do que a condição momentânea, né? Exatamente. Pode falar aí. Não, meu sonho já é aberto já. Eu tenho uma mocinha de 13 anos, mas meu sonho é ter um outro bebê, né? Ah, que legal. Então, eu passei a sonhar com Israel, com a Fran, mas ainda não é uma prioridade, não tá ardendo tanto como na Fran. Mas é ter um outro bebezinho, porque eu tive ela assim, eu casei muito nova, então com 17 anos já tava morando junto, daqui a pouco casei, então foi tudo muito, muito nova. Aí, de lá pra cá, veio esse sonho de ter um bebê, aí durante um tempo eu achei que não ia acontecer, e agora, em casa, entramos em concordância, então, em nome de Jesus vai realizar. Amém. Mas desde os 2 aninhos dela eu tenho esse sonho, então... Só que o tempo é de Deus, né? Eu vou ser titia logo, tá? Logo, eu vou ser titia logo. É bom, né? Ter bebês novos. Exatamente. Você falou de uma coisa interessante, eu fiquei segurando aqui para não perder. De quando você descer, né, na terra, lá em Israel, você vai dançar, né? E celebrar, né, a realização dos sonhos. Como é que é a experiência de vocês, assim, em celebrar as pequenas vitórias, as grandes vitórias? Como que vocês celebram? Porque eu entendo que isso é uma parte fundamental, né, do processo da realização dos sonhos. Sim. É uma coisa que eu acredito muito e eu queria ouvir de vocês, como vocês praticam isso no... Em casa, eu gosto muito de celebrar, assim, saindo com a família. Sim. Eu tenho esse lado, assim, bem materialista e ao mesmo tempo familiar. Eu preciso de alguma forma sair, ir para um lugar especial, mas às vezes sozinha também, então eu gosto muito de sair sozinha também, tem os momentos, né, então eu gosto muito de celebrar passeando de alguma forma. De alguma forma gastando, entendeu? Porque é uma forma de falar assim, bem, eu investi, teve retorno. Legal. Então, deixa eu gastar uma parcelinha, não é gastar, vou investir. Sim. Celebrando aqui. É muito bom. O meu eu gosto de comprar, Maria. Quando eu conquisto alguma coisa, eu gosto de me dar um presente, além de ter conquistado. Sim. E também, assim, lá em casa, eu e meu esposo, a gente sai, né, para poder comemorar, né? Algum lugar que eu amo ir também, que é perto e que é barato. Guaraparim. Toda vez que eu tenho algo assim, igual quando a gente realizou o Pôr de Sonhos, foi o nosso primeiro dia, né, de gravação e tal, à noite eu falei com ele, hoje eu quero sair. Ele, não, hoje não dá, vamos no sábado. A gente foi no sábado de manhã, fomos para Guaraparim, passamos o fim de semana, comemoramos, entendeu? Ali, porque realmente você conseguiu. Então, você tem que celebrar, entendeu? Eu até lembro quando eu falei com meu esposo, falei, amor, eu quero lá em Israel, já vou descer dançando. Aí ele, ai, meu Deus. Eu vou estar junto disso? E aonde que eu vou estar nisso, né? Porque tudo que Deus nos dá, nós temos que celebrar. Nós precisamos celebrar. Porque a nossa vida já é um motivo de nós celebrarmos. Isso. Porque nós estamos aqui agora, porque Deus uniu propósitos, né? Porque nós temos saúde, então já é motivo de celebrarmos. E as famílias de vocês também gostam de celebrar? Com certeza. Celebram juntos? Precisa, né? Precisa. Eu acho que é muito importante. É o suporte, né, Marileia? Sim. É o nosso suporte, porque não adianta realizar sonhos, viver conquistas e no final da noite tá sozinho. É verdade. E com quem compartilhar, né? Precisamos ter com quem compartilhar. Principalmente o cônjuge nessas horas, né? Ajuda demais, a gente dá um suporte, mas é a família. Sem a família, pra quê eu vou fazer isso? Por mais que seja individual, é importante, sabe? Sim. Mas a gente vai conquistar para somar dentro de casa. Eu estando feliz, eu vou lavar uma louça, eu vou servir minha família muito melhor.
com muito mais qualidade, né? Eu acho que, assim, às vezes as pessoas têm... Eu vejo muito essa dificuldade de celebrar nas pessoas, né? É difícil. É difícil. Não é fácil, não. Sim, Não é é como fácil. se não Merecesse. merecesse, né? Ou às vezes também porque tem medo, Marileia, porque às vezes conseguiu conquistar algo e não quer que fulano saiba para poder fulano não ir contra o que ele conquistou. É o medo de né? perder. O medo de perder. Eu vivo muito nesse meio, né? Então eu vejo muito isso. Às vezes uma pessoa conseguiu engravidar, porém ela não fala porque ela tem medo de que se ela falar e comemorar, ela sofra um aborto. Eu já vi muito, Entendeu? até os famosos têm isso. Sim, Sim. então assim, é difícil. Aí a pessoa só quer contar depois que já estiver vivendo 2, 3, 4 meses que já estiver vivendo, 1 ano depois que já estiver vivendo. Então, hoje em dia, realmente, as pessoas elas têm uma dificuldade mesmo de falar o que aconteceu, de celebrar. De se né? De ser permitir grato. viver, né? Permitir viver. É o medo da frustração, o medo de perder, mas Sim. acho que a única coisa certa da vida é Deus. Sim. Eu tenho ele. O restante, se ele quiser tirar, pode acontecer, e aí? É né? verdade. Eu gosto muito dessa parte de celebrar, porque nos pequenos detalhes, assim, sabe? Você não precisa esperar, né? Chegar lá. Acho que é importante a gente celebrar a vida, né? Sim, Celebrar sim. os dias. É claro que tem dia que é mais difícil e às vezes você não tem energia nem força, né? Para poder Sim. fazer essa celebração, mas essas pequenas vitórias eu acho que são muito importantes para a gente fortalecer os nossos sonhos e também para a gente realizar, né, Com esses certeza. sonhos e ter esse equilíbrio na nossa saúde emocional, né? Porque a Isso. celebração ela traz muito essa produção dos hormônios do bem, Sim. né? Claro, Então isso aflora em nós, né? E É nos como dá... se você dissesse quando você celebra, é como se você dissesse pro seu cérebro assim, você é vitoriosa. Isso. Você conseguiu. Então, se você conseguiu chegar até aqui, você tem força então, e confiança para chegar no próximo passo. Sim. Porque assim, a gente fala do sonho, mas a gente esquece o quê? Que existe o processo que a Fran falou, né? Então, é um passo a passo, um passo de cada vez. Então, e são pequenos passos. Sim. A gente não precisa chegar lá na reta final, na linha final. A vida não é feita de final, ela é feita de desfrute. Sim. E isso que é complicado, é Sim, difícil, sim. né? A felicidade não está no ponto final. no ponto final, né? Ela está no processo. caminho, né? No processo. É o processo, é o desenvolvimento. E enquanto, às vezes, lá fora tá assim, um vendaval, aqui dentro eu tô desfrutando, porque eu tô viva, como a Fran falou, e tô vivendo o processo. E quanto E assim, errei, caí, né? Eu não consegui da primeira vez, não tem problema. Alguma lição tirei. Qual lição tirei? Agora eu tô mais forte pra ir de novo, né? Então, e aí quando eu comemoro, aí que eu tô mais forte ainda, porque é o próximo passo, né? Eu já comemorei aqui o último, foi um desafio, não foi fácil. As nossas primeiras gravações, meu Deus, eu que Nossa, fiz, Deus. sem saber nada. Tive que refazer tudo. Então, assim, foi assim, um verdadeiro assim, fracasso mesmo, porque eu não era profissional, Uhum. né? Então, a gente precisou refazer algumas coisas. Depois, mas mesmo assim, a gente teve essas gravações. Sim. Aí depois nós contratamos o videomaker, porque a gente começou com aquilo que a gente tinha nas mãos. Eu quero sonhar, não tenho nada. Não. Começa Você com o que você tem. começa com o que você tem. Eu acho isso fundamental. É fundamental. Isso evita endividamento, isso evita uma frustração Isso, maior. Isso. Né? Eu gosto muito dessa frase. Comece onde você está e com o que você O tem. que você tem. E assim, eu não tinha nada. Nem a Fran. Tinha vocês. Tinha a E um gente. sonho. E o sonho. Mas hoje a gente teve a sorte de ter o YouTube. Sim. Que ajudou muito na época. Mas assim, e graças a Deus a gente tem o Julian como parceiro do Estúdio 22. Mas assim, foi até chegar nele, fomos nós, conversando com o que tinha nas mãos, usando o celular. Sim. Então, mas é uma bênção, porque você vê, poxa, vale a pena dar os primeiros passos com aquilo que você tem. Vale a pena. E comemora. E comemora, que você vai dizer pro seu cérebro, eu sou capaz de dar um pequeno passo. Então, se eu Sim. cheguei aqui nesse pequeno passo, agora eu posso dar 2. Posso ser um pouco mais ousada. Você sonha ainda assim como adolescente, tipo de deitar e ficar pensando, imaginando coisas? Eu acho isso tão lindo. Olha, eu tenho isso. Mas eu comecei isso através até com outra pessoa. Quando a Fran chegou, aí eu já tava sonhando. Mas é gostoso demais. Sim.
quando adolescente a gente faz muito isso, né? Aí depois o tempo vai passando, parece que a gente vai perdendo um pouco, né? E o quanto é importante resgatar isso, né? É um pouco da inocência. Da inocência. Né? É um pouco da inocência. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de escrever. Então, eu sempre falava, você é uma escritora. Você é uma escritora. Não que eu não tenha tentado. Tentei naquela época, né? Naquela época, e hoje você resgatou isso. Sim, naquela época eu tentei, escrevi, tenho, né, 3 livros, coisa de adolescente, né, então aquela coisa toda. Porém, os anos se passaram, né, e aí depois, com 39 anos, com 39 anos que eu voltei a sonhar, né, que foram voltando, e realmente aí eu comecei a resgatar isso, de deitar na cama e ficar... Meu Deus, eu vou fazer isso. Isso aqui é legal, entendeu? É bom. Eu lembro de um dia que eu falei isso pra colega, Meire, se você tá assistindo, lembra disso. Eu falei pra ela assim, a gente tem que sonhar, tem que deitar, colocar a mão pra trás. Aí ela falou assim, tem posição pra sonhar? Claro que tem posição, né? Você tem que colocar a posição. Tem. Isso é se cuidar. Se cuidar. Isso é se cuidar. Tem que fazer a posição, né, do cuidado. E passando tão rápido, eles já avisaram ali que são 40 minutos. Mas eu gostaria ainda de que você falasse um pouquinho lá do casulo. Do curso. Então, menina, saindo do casulo, foi um presente mesmo, né, que eu ganhei, né, com o apoio da Anne, né, que ela é minha mentora. E eu já estou mentoreando já, né, algumas pessoas com ele, e o Saindo do Casulo é o que eu vivi, né? Todo o processo que eu vivi de frustração na adolescência, pelo que eu passei na época de criança, né? Que não é nada mais do que você cuidar da sua criança interior. Porque como a minha criança interior não foi cuidada, eu cheguei aos 39 anos uma mulher frustrada, né? E só carregando tudo aquilo que eu tinha vivido, aquela bagagem toda, né? Então, Saindo do Casulo, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz identidade, né? Que foi tudo que eu recebi. Então, assim, é um presente, é uma mentoria linda, né? É um curso lindo. Lindo. E você faz para as pessoas da igreja, é aberto ao público? Como é que aberto funciona? Ao público. Ele é aberto ao público. Ele vai ser lançado agora, né? Relançado agora, dia 25 de julho. Legal. Né? Anotem aí, 25 de julho. E sem isso não tem como sonhar, né, Fran? Sim. A gente fica na apatia, você diria? Verdade. Sim. Sem isso não tem como sonhar, porque você precisa cuidar daquela criança de lá de trás, né? Que eu carreguei a bagagem e tudo, por isso muito frustrada, por isso, assim, muito problemática, né? Como eu te contei ontem, eu sou portadora do lúpus, então isso sobrecarregou mais a minha vida, né? Então, dentro do Saindo do Casulo, eu trago isso. E ajudo, né? Eu costumo dizer que eu pego na mão da pessoa e ajudo ela no passo a passo, no sofrimento, nas dores, né? Na hora da cura, eu tô ali junto com ela para que ela receba mesmo e que ela consiga sair do casulo. É um individual ou em grupo a mentoria? Ela é em grupo e individual, né? Nós temos 4 aulas em grupo e temos 4 aulas individual. Porque cada um, muitas vezes, quando a gente trabalha em grupo, às vezes você não tem coragem de falar na frente da pessoa, né? Aquilo que você precisa colocar para fora. Então, eu faço 4 aulas em grupo e 4 individual. Então, vocês que estão nos acompanhando, que precisa voltar a sonhar, né? Que está com seus sonhos aí, anote a data. Nós vamos deixar aqui a rede social do Pod dos Sonhos e você vai entrar em contato porque ela vai te ajudar a voltar a sonhar. Isso. Olha o compromisso. É isso aí. Arrasou. E fala um pouco para mim também da sua mentoria, como é que ela funciona. A minha mentoria é para quem deseja avançar com as vendas, né? Para quem presta serviço e deseja avançar, se posicionar no digital. E aí eu te ajudo a mostrar sua melhor versão, trabalhar sua marca pessoal. E a venda vai ser só uma consequência, na verdade. Legal. Vai ser uma consequência. Legal. Então, que pena que está acabando, mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando.
que vocês consideram, assim, super importante, que a gente não falou aqui. Eu sei que existem muitas coisas, mas, assim, dentro desse contexto dos sonhos, né, algo que, assim, a gente não pode sair daqui sem falar isso. Começar? Ah, se permita sonhar. Não é sobre você. Por mais que a gente fale de sonho, eu sonho, você sonha, não é sobre você. É quando você gosta de cuidar de alguém, quando você gosta de servir o outro, ou quando você quer de alguma maneira servir o outro, você precisa começar se permitindo olhar para você com amor. E à medida que você é curada e se permite sonhar e dar pequenos micropassos e vai comemorando ao longo do caminho, você vai estar melhor para servir com ainda mais excelência o outro. Você vai se abundar, vai se encher quando você cuidar de você. E o outro vai ser uma consequência. Você vai estar tão cheio, tão radiante, que o outro vai querer grudar em você. E porque vai ver, o transbordo vai ser natural. Sim. Então se permita ser curada ao sonhar, ao se cuidar, ao se amar. Porque aí quando você vender, tudo que você fizer vai também curar a vida do outro. Sim. É o que eu falo, vender cura. E como cura. Como Sim. cura. Mas a primeira que precisa comprar sou eu, meu produto. E meu produto sou eu mesma. A minha história de vida, né? O amor próprio. Sim. Sonhar, né? Sonhar é não desistir, é persistir no seu alvo e, acima de tudo, é você se amar primeiro, né? Você precisa se amar para que você comece a sonhar, né? Você precisa entender o porquê que você está aqui, você precisa entender o porquê de tudo que você está passando e se entender, né? É olhar um pouquinho para dentro de você e decidir: eu quero sonhar, eu quero ir além, eu quero descobrir quem eu sou. Porque aí você começa uma caminhada, né? E essa caminhada do sonhar, ela não termina, tá? Ela é até o último dia da sua vida. Mas aprenda a todos os dias dizer sim para você. Hoje eu digo sim para mim. Amanhã eu digo sim para mim. Porque eu preciso ter saúde emocional. Porque eu preciso transformar a vida de outras pessoas. Então a primeira vida que tem que ser transformada é a minha. Como que as pessoas fazem para encontrar vocês nas redes sociais ou algum lugar que quiserem fazer contato? Como faz? Pode seguir a gente tanto no canal do YouTube, Sim. tá lá podcast Pôr de Sonhos, ou também no Instagram nosso, podcast Pôr de Sonhos, tudo juntinho. Muito bem, a gente vai deixar disponível aqui também, né? Muito bom. No nosso aqui vai Sim. aparecer, Descrição. né? Sim. E obrigada por vocês terem vindo, por Nós compartilhar os agradecemos. sonhos de vocês, por compartilhar a história, né, maravilhosa do Pó de Sonhos, e por dar a esperança para outras pessoas, né, Sim. poderem sonhar também. Sim. A importância de plantar essas sementinhas nos nossos corações, né? Sim. Para você que nos acompanha, obrigada por ter ficado até aqui. Nunca deixe de sonhar e busque realizar. Sim. Isso é fundamental para a nossa saúde emocional. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, comente aqui, né? Deixa o seu like. E se você deixou de sonhar ou se você conhece alguém que já não sonha mais, envie esse conteúdo. Esse conteúdo é vida. Obrigada pela participação e até a próxima.